Segunda de Pedro 1:21. Lembrando que eu não vou fazer uma exposição em Pedro. Eu vou tratar dos 5 solas. Então vou passar por vários textos, tá? Hoje eu vou abrir uma exceção em relação à exposição. Vou falar dos 5 solas. Todos acharam? Diz assim. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus se una a essa pregação das Escrituras Sagradas, de tudo que for falado, e possa converter, que possa exortar, edificar e consolar as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós já falamos de várias vertentes, tratamos bem, e eu acho que a gente vai continuar tratando isso o resto da vida, porque os temas da reforma são eternos. E eu queria trazer uma perspectiva, não uma perspectiva nova, mas eu queria desfazer alguns embaraços, que eu sei que você se pergunta. Nós temos muitos embaraços às vezes. Às vezes nós ficamos como aquela sinuca, difícil de sair, acerca dos temas que estão na nossa vida, que fazem parte da nossa vida cristã. Nessa noite eu queria tentar esclarecer pela própria palavra aquilo que nós precisamos entender para a nossa fé. Aquilo que nós precisamos como pontos cardeais para a nossa jornada cristã. Quando a gente fala do primeiro ponto, somente as Escrituras, nós estamos falando do fundamento da nossa fé. Hoje morreu um colega nosso da Ormiban, né? Pastor Clóvis, pastoreou por quase 40 anos a Igreja Batista do Calvário em Sobradinho. Eu tive oportunidade nesses últimos 13 ou 14 anos de ter acesso a ele. Era já um senhor, com mais de 70 anos. E hoje, quando o filho dele noticiou a morte dele, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a firmeza que aquele homem tinha com as questões da doutrina. Não questões secundárias, mas questões que fazem parte de todo o cristianismo, que nos une. Eu lembro muito bem dos posicionamentos dele nas nossas reuniões. E como a gente fica triste quando perde alguém que tem convicções firmes a partir das Escrituras Sagradas. E essas convicções fazem e devem fazer parte da nossa vida sempre. Isso glorifica o nosso Deus. Quando a gente fala de somente as Escrituras, nós falamos do fundamento. Crer na Escritura. A Idade Média
existia um problema muito sério. Depois de Constantino, a pregação entra em declínio. E a tradição da igreja começa a suplantar as escrituras sagradas. O que o Papa dizia era maior do que o que a Bíblia afirmava. Lembro que lá em Worms, o reformador Lutero diz: olha, eu estou cativo às escrituras sagradas. O texto que nós lemos, que nós não vamos expô-lo, porque eu vou falar dos 5 solas, ele fala que essa profecia, ela nunca, jamais foi dada por vontade humana. Embora as escrituras tenham um fator humano, porque foram homens que compilaram, essas escrituras são de Deus. Elas vieram do alto. E a revelação suprema do Senhor para as nossas vidas. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O fundamento da nossa fé é uma palavra que foi escrita por homens, mas não veio da vontade de homens. Ela veio da parte de Deus. Agora, o primeiro nó que eu queria desfazer é: bom, a reforma colocou as escrituras sagradas acima da tradição da igreja, do que o Papa dizia. E de fato, a nossa autoridade vem através das escrituras. A autoridade de um líder está nas escrituras. Agora a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o fenômeno que está acontecendo atualmente. Eu vou repetir de novo esse fenômeno do desigrejamento. Eu quero trazer os 5 solas contextualizando muito para os dias atuais. Muitas pessoas são desigrejadas, infelizmente, usando esse princípio. É incrível. Não, eu tenho acesso às escrituras sagradas, elas estão acima da igreja. Mas somente as escrituras não é viver as escrituras de forma individualizada. Sola escritura, somente as escrituras, não é pelo fato de você ter acesso a essa palavra. Imagine Lutero traduzindo em 11 semanas no castelo de Wartburg o Novo Testamento do grego de Erasmo de Roterdã para o alemão. As pessoas tendo acesso, podendo ouvir a pregação na sua própria língua. Que coisa linda e maravilhosa. Mas com certeza movimentos posteriores pensaram e deturparam esse princípio. Bom, eu tenho a escritura, eu posso ler a escritura em casa. Sim, você pode ler e tem que ler a escritura em casa. Mas nunca se esqueça que a sua leitura, além de ser individual, ela é comunitária. Quando você afirma somente as escrituras, você não está dizendo, você não pode dizer que a igreja não tem valor nesse processo. Por isso que muitas pessoas desprezam o ensino, pastor Maurício. Eu tenho descoberto isso. Muitas pessoas desprezam o ensino, por quê? Porque elas descobriram que têm acesso às escrituras. Mas isso é uma loucura. Parece antagônico. Eu acho que antagônico não é a palavra certa. Depois vem a palavra certa daqui. Mas isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu tenho acesso às escrituras, eu me arrogo das escrituras, e graças a Deus por isso, mas eu me torno arrogante quando eu me arrogo das escrituras. E é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Como é que pode a pessoa se tornar arrogante através das escrituras? Sim. O movimento dos desigrejados fez isso. Os desigrejados, eles partem do pressuposto correto. Eles partem do pressuposto que a Bíblia está acima da igreja. Ok. Very good.
My teacher. Muito bom. É a premissa verdadeira. Agora, onde eles erram? Eles erram porque eles querem tirar da igreja o ofício do pastor e mestre. Eles dizem o seguinte: eu não preciso de igreja, porque na reforma a Bíblia está acima da igreja. Eu não preciso de pastor, não preciso da escola bíblica dominical, eu não preciso de faculdade de teologia, eu tenho acesso, eu leio. E milhares e milhões de pessoas têm se tornado desigrejadas com esse princípio errado. Somente as escrituras não significa anular a igreja, significa dizer que a igreja comunitariamente está cativa à palavra. Cuidado para você não criar cobra. Cuidado para você não criar cobra. Quando você cria cobra, a cobra te morde. Sempre ensine para os seus filhos o valor de uma fé comunitária. Às vezes tem pais que se reúnem com os filhos, fazem os seus cultos. Very good. Está de parabéns. Mas sempre ensine para os seus filhos que essa fé não é individual. Que essa leitura pode ser individual, mas ela tem que ser coletiva, através do culto público, através do ensino. Porque quando eu afirmo que eu só acredito nas escrituras, eu não posso dizer e não posso desprezar a igreja, porque as escrituras afirmam sobre a igreja que foi fundada por Cristo Jesus. Em 1 de Timóteo fala que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela não está acima das escrituras, mas ela comunitariamente afirma as escrituras sagradas. Cuidado com o individualismo desmedido, porque se você despreza o ensino da igreja, você vai surgir muitas interpretações. É por isso que surgem muitas heresias, é por isso que surgem muitas seitas, é por isso que aparece cada bizarrice. Por quê? Porque as pessoas descobriram que têm acesso às escrituras. Muito bom. Mas também elas descobriram, eu acho que a segunda parte é coisa do diabo, só pode. Elas descobriram, a primeira parte foi Deus, através do Espírito Santo, que colocou na vida dela. A segunda parte, não sei, não foi Deus. A segunda parte é o individualismo. Um individualismo desmedido, em que todas as interpretações são válidas. A pós-modernidade, olha aqui para mim, deixa eu te dar uma característica da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é contra a figura da autoridade. Muitas pessoas vão se tornar desigrejadas porque elas fazem parte de um ciclo pós-moderno, onde a autoridade perde a sua força. O policial não tem mais autoridade na rua. Está aqui os policiais, não vamos deixar mentir sozinho. Brasília é o lugar das carteiradas. Você sabe com quem você está falando? O que é isso? Uma luta contra a autoridade. O pai, o professor, vai admoestar o filho. Se o filho for de escola pública, o pai tem pais, muitos pais, que acabam incentivando os seus filhos a afrontar os professores. Se é o governo, é meu imposto que está pagando isso. Está lá o filho afrontando o professor, dizendo para o professor que quem paga o salário dele é o imposto do pai dele. Se for escola privada, as nossas irmãs que trabalham em escola privada, não vamos deixar mentir sozinho também. O moleque vai dizer para a professora que quem paga o salário da professora é o pai. Coitado dessas professoras de escola privada, né? Que as diretoras pegam, chamam no canto e... Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente aborda assuntos em escola privada, porque eu acho que aquilo às vezes é muita humilhação. A pressão, eu acho que existe muita pressão moral para demitir uma pessoa, às vezes com razão ou sem razão. Agora, quando não tem razão, mas às vezes ela
tem razão e mesmo assim os pais sempre têm razão, o moleque sempre tem razão. Então a figura da autoridade, ela é combatida hoje em dia. Você acha que a igreja ficaria de fora disso? Olha aqui para mim. Você acha que a igreja ficaria de fora disso? Você acha que o pastor, padre, sei lá o que for, ele ficaria de fora disso? De forma alguma. A tradição, a autoridade é uma forma de sermos mais humildes. Você sabia disso? A tradição nos deixa mais humildes. Por quê? Porque a nossa tendência é viver tudo de forma individualizada. E a tradição, ela tira uma arrogância nossa de querer aprender tudo. É claro que tem pessoas que são autodidatas. Eu tenho colegas que eu tenho assim, meu Deus, eu olho para eles, cara, eu digo, esse cara tem 3 cérebros. Vocês lembram do Luiz Saião que veio aqui? Eu tenho inveja santa dele, ele tem 3 cérebros. Então tem pessoas que têm 3 cérebros, mas você pode ter certeza que ela não aprendeu nada disso por osmose. Então às vezes as pessoas têm uma arrogância de não se submeter a ninguém e a nada. A nossa fé é comunitária. A palavra de Deus é majestosa, pura, harmônica, e o propósito dela é glorificar o Senhor. Isso está lá no Catecismo de Westminster de 1648. O propósito dela é de glorificar o Senhor. Foi dada por homens, foi escrita por homens, mas dada por vontade de Deus, é o que diz 1 de Pedro. Ela é a autoridade máxima em termos de fé e prática. E a igreja não pode ser excluída desse processo. Seja humilde, irmãos. Pare para ouvir. Só hoje teve uma aula tão maravilhosa de EBD aqui. Parei para ouvir. Aula toda. Que aula maravilhosa. Que tema perfeito. A gente precisa parar para aprender. A gente precisa ser humilde. Descer do salto. Quanto menos você para ouvir, mais você pensa que sabe. Quanto mais você para ouvir, mais você acha que não sabe nada. É diferente. Pare para ouvir. Dedique-se a se tornar. Não vou usar um termo que se usava antigamente, o aluno que ficava sentado na cadeira por muito tempo, é um termo feio. Mas se dedique a se tornar uma pessoa que senta na cadeira por muitas horas. Aproveite o tempo. Você pode aprender em um mês o que uma pessoa demorou 30 anos. Se você ler as Escrituras, aí a coisa fica maior ainda, porque você pode aprender não tudo em pouco tempo, mas paulatinamente, algo que é eterno, algo que nasceu do coração de Deus. Segundo ponto, somente Cristo. Primeira de Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras sagradas. Quando eu digo somente Cristo, o que isso significa? Significa que a cruz é central. Pastor, ainda não entendi. Existe uma tensão. Quando eu falo de somente as Escrituras, há uma tensão entre pessoas que querem ficar só com as Escrituras e desprezar a igreja. No segundo ponto, há uma tensão, outra tensão.
a teologia da glória e a teologia da cruz. O que significa a teologia da glória? A cruz é central. O clímax da história de toda a Bíblia é a cruz do Calvário. O desdobramento da história de Cristo é caminhar para a cruz. O Cristo crucificado está no centro da Sagrada Escritura. 1 de Timóteo 2,5 diz que Ele é o único mediador. Atos 4, versículo 12 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro. Mas o que acontecia na Idade Média? Na Idade Média existia a chamada teologia da glória. É tentar alcançar a Deus através de alguma obra, através da razão, através da sabedoria, através da glória humana. É querer alcançar a Deus sem Cristo Jesus. É isso que acontecia na Idade Média. É querer ter um encontro com Deus sem passar por Cristo. E quando eu tiro Cristo do meu encontro com Deus, o que vai acontecer? O que acontece quando eu quero encontrar a Deus sem Cristo? Eu vou achar que vou encontrá-lo através do que eu faço. Eu vou achar que eu sou digno dele pelas minhas obras. Ora, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de você e de mim. Não poderia vir de nós, porque se viesse de nós, certamente nós nos gloriaríamos. Nós já somos tendenciosos a uma certa idolatria. E a autolatria, então, ela é terrível. A autolatria é algo destruidor. Sabe de uma coisa? A idolatria, ela te pega em situações que você nem imagina. Talvez você não esteja idolatrando terceiros, mas você está se idolatrando. E você jamais, e eu jamais, conseguiríamos chegar ao trono da graça por qualquer atitude sua e minha. Eu não conseguiria alcançar a Deus através de nenhuma revelação concedida neste mundo. Eu não conseguiria alcançar a Deus através da minha razão, através da minha inteligência. Jamais eu conseguiria alcançar a Deus com níveis de impressionismo. Você não conseguiria jamais alcançar a Deus porque você é um bom pagador, embora você tenha que ser, embora todos tenhamos que ser. Você jamais consegue alcançar a Deus pelo fato de você se vangloriar, de nunca ter traído, de nunca ter feito nada em relação à sua família. Você não fez mais que a sua obrigação. Mas essa tentativa de autojustificação, isso é demoníaco, tá? Fuja disso. Ande em santidade. Produza tudo para a glória de Deus. Mas cuidado para que a tua santidade não seja o veículo glorioso para você subir. A tua santidade não é o veículo para você subir. Porque você jamais subiria com a tua santidade. Você só vai subir porque você vai na rabeira da santidade de Cristo Jesus. Sabe que eu andava de bicicleta? Eu não tinha juízo. E eu subia a IPTG e tinha uns caminhões andando bem devagarinho, eu e uns colegas meus, tudo sem cabeça, sem juízo, menino. E a gente agarrava no caminhão. Quem já fez isso? Celção, Celção, você fez isso. E eu agarrava a gente no cantinho do caminhão assim, mas chegava no Santa Guatinga só
o ouro, como diz aí os meninos. Você só vai chegar lá pela santidade de Deus, de Cristo. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso andar de qualquer forma? Não. Como é que você vai andar de qualquer forma? É porque você está debaixo da graça que você vai pecar? Romanos 6, não. Se você continua pecando estando debaixo da graça, você não entendeu o que é a graça. Graça não é um sistema licencioso para te fazer pecar. Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre a graça barata. Ela custou muito cara para Jesus Cristo. E você tem que tomar cuidado para você não barateá-la. Por isso, o dia do arrependimento é agora, é hoje. Pare de postergar arrependimento. Erramos, se ajoelhe, confesse o seu pecado. Você vai alcançar misericórdia. Repito, você vai alcançar misericórdia, porque Cristo Jesus já morreu na cruz por você. Agora, não faça disso uma prática constante, porque 1 de João capítulo 5, versículo 4, diz que aquele que vive na prática do pecado não nasceu de novo. A teologia da glória é você querer um contato imediato com Deus através das suas obras. Querido, sem a cruz, por causa do nosso pecado em Adão, nós não temos como ter acesso a Cristo. Tentar chegar a Deus por meio das obras, por meio de escadas, por meio de torres. Você lembra lá em Babel? A teologia da glória que existia lá em Babel? O que eles queriam lá em Babel? Chegar numa posição que eles não fossem alcançados por nenhum tipo de ação divina para destruir, em virtude do que aconteceu lá com Noé e o dilúvio. Adiantou? Não. Deus foi lá e confundiu tudo. Lá em Atos dos Apóstolos, essa confusão de Babel é desfeita. E eles voltam, essa confusão é totalmente desfeita. E as línguas nacionalistas, acontece um fenômeno com essas línguas nacionalistas lá no capítulo 1 e 2 de Atos. Atos desfaz a confusão de Babel, mostrando que um dia, pessoas de várias raças, culturas, povos, línguas e nações seriam alcançadas pela graça de Jesus Cristo. Existem algumas questões que mostram que uma pessoa busca na sua própria glória alcançar a Cristo. Primeira coisa, especulação. A pessoa acha que vai conhecer a Deus através de algum tipo de filosofia ou através da sua mente. No século XIX, os liberais achavam que o verdadeiro conhecimento, no século XVIII, XIX, o verdadeiro conhecimento só se dava através da razão. Se eu não conseguir provar que 1 mais 1 são 2, eu não consigo dizer que isso para mim é verdade. Segundo, boas obras. Efésios 2, versículo 8, que eu já falei. A segunda escada da teologia da glória são as boas obras. E como isso engana? Tem pessoas que... Vou tocar de novo nos desigrejados. Tem pessoas que vão nas igrejas só para entregar os seus dízimos. E não querem congregar mais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer vir aqui na igreja só para entregar o seu dízimo, deixa eu te dizer uma coisa, a gente não precisa disso. Eu tenho a certeza que Deus vai cuidar dessa obra. A experiência que a gente tem aqui dos 16 anos, que não é muito tempo, mas já me dá uma garantia que Deus nunca abandona a sua obra. Tá? Enquanto muitos, às vezes, ficam em críticas, nós estamos com os joelhos agarrados no chão. Enquanto muitos ficam falando besteira, falando água por aí, atacando igreja, os meus joelhos estão cravados no chão. Por quê? Porque eu acredito num Deus que cuida de mim
do meu ministério, dessa igreja, de tudo o que a gente faz aqui. A minha confiança não está em carros e cavalos. A minha confiança, a nossa confiança está no Senhor. E eu já vi inúmeras vezes a ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Ninguém vai arrancar isso da gente, você pode ficar tranquilo. Agora, a sua relação não está legal. Se você quer fazer isso, não faça isso, você está se prejudicando. Isso é teologia da glória. Ou tem pessoas que dizem assim, não, eu vou entregar a minha oferta, meu dízimo para o irmão fulano de tal, lá não sei aonde, para ele orar por mim. Você está querendo comprar Deus, cara. Não se compra Deus. As boas obras jamais poderiam fazer com que você fosse salvo. Porque senão a glória seria sua, não seria de Jesus Cristo de Nazaré. E a glória dele, ele não dá para ninguém. Para ninguém. O terceiro, escada do misticismo. Pessoas que acham que a vida é uma constante vitória. Pessoas que acham que o sofrimento não pode nos alcançar. Pessoas que acham que o sofrimento é para derrotados. Olha para Jesus Cristo. Analise depois a primeira carta de Pedro. Nós já fizemos várias exposições em 1 de Pedro sobre a teologia do sofrimento. Mas muitas pessoas vivem num sistema glorioso, segundo o qual, se eu não for curado, Deus não existe. Tem uma coisa macabra que veio dos Estados Unidos, chamado rema, que ensina as pessoas a determinarem, porque eles acreditam que Deus tem que curar, Deus tem que fazer alguma coisa. Veio do Kennedy Hagin, uma seita perigosa que chegou nos Estados Unidos e faz com que a gente não entenda o sofrimento. Se você não entende o sofrimento, se você não entende que às vezes Deus permite que você não viva algo bom, você não entende Cristo, você não vai entender a cruz. Você só vai entender a cruz se você entender o sofrimento de Jesus Cristo. Evitar o sofrimento é algo anticristão. Você quer conhecer o anticristo? O anticristo é aquele cara que evita o sofrimento. Graças a Deus, glorificado seja Deus, se Ele permitir que eu saia do hospital. Glorificado seja Deus pela cura. Eu acredito que Deus pode curar, que Deus pode fazer um milagre. Quantas curas e milagres eu já presenciei na minha vida, mas eu acredito muito mais num Deus soberano, que às vezes pode permitir que o milagre não aconteça na minha vida, mas que Ele continua sendo o meu Deus, que Ele continua sendo o meu Senhor. Eu não quero essa teologia da glória. A teologia da glória me ensina que o meu relacionamento é baseado em algo que Deus faz por mim. A teologia da cruz é baseada naquilo que Cristo fez por você. Literalmente, a ação dele rumo à cruz do Calvário. Às vezes, irmãos, eu não vou conseguir o que eu quero. Fuja da teologia da glória. Tem pessoas que só vão glorificar a Deus se acontecer alguma coisa de boa na sua vida. A pedagogia do Cristo ressurreto é permitir que a gente passe por, às vezes, provas. E eu sempre oro, Senhor, deixa minha corda bem curtinha, para que eu me estribuche no chão, para que eu caia de boca nas pedras e me arrebente todo, mas reconhecendo que Tu és o Deus da minha vida. Não fuja do sofrimento, porque o sofrimento vai te levar até Cristo.
sofrimento vai fazer você glorificar a Deus. Vai fazer-nos glorificar a Deus. A escada do misticismo é muito perigosa. Isso existia lá na Idade Média. Existe no mundo pós-moderno também. Se eu não enxergar o que é testemunho para você hoje? Testemunho para a igreja evangélica hoje é o quê? Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. É por isso que os amigos de Jó, eles identificaram naquela história dele um testemunho, como se Jó tivesse pecado contra Deus. E assim é a teologia da glória. A teologia da glória, ela faz com que as pessoas que estão ao seu redor digam que se você está sofrendo é porque você pecou. Ou se você não foi curado é porque você não teve fé. Mas nunca coloca a soberania de Deus, nunca coloca Cristo no centro dessa história. Até quando? Até quando nós seremos meninos na fé? Até quando nós seremos guiados por toda sorte de ventos e doutrinas? A minha fé será forte somente através da cruz. Os judeus jamais poderiam conceber um Cristo, um Messias tão fraco. Jamais os judeus poderiam conceber um Messias tão fraco. Para eles jamais o Messias poderia morrer numa morte romana na cruz. Os judeus viviam a teologia da glória. Não, o nosso Messias não. O nosso Messias morrer nessa fraqueza, nesse meio horroroso, horrível, ser exposto lá, num lugar que várias cidades poderiam passar e zombar dele, porque assim foi a exposição de Cristo, num espaço em Israel, onde muitas pessoas de nações diferentes passavam, para verem, identificarem o quão poderosa era Roma. Jesus entra montado num jumentinho lá em Israel, lá em Jerusalém. Olha que teologia gloriosa dele. Imagine os cavaleiros romanos entrando com aqueles cavalos, manga larga. Jesus entrando no jumentinho. Teologia da cruz é o Cristo crucificado, o Deus visto de baixo. Tem muitas pessoas que querem subir, querem enxergar Deus, enxergando a sua glória lá na frente, coisa que você nem pode fazer agora. Você vai ser fulminado. Quer ver a glória de Deus agora? Vai ser fulminado. Como é que eu vejo a glória de Deus? Olhando para Cristo. Ele é a imagem perfeita. Colossenses vai dizer sobre isso. A imagem invisível. Nele subsiste todas as coisas. Hebreus também vai falar sobre isso. Então, como é que eu olho para Deus? Bom, Deus quer que você olhe para Ele através de Jesus Cristo. Porque se você olhar para Cristo, você vai enxergar quem? Deus. Os discípulos perguntaram, Deus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, olha, quem vê o Pai, vê a mim. Por quê? Porque os discípulos, eles queriam a imagem gloriosa de Deus. Só que Colossenses também vai dizer que ele se desfez da sua glória. Teologia da cruz. Ele se desfez da sua glória. Sendo totalmente homem, totalmente Deus. Mas ele vem e habita como homem. Com a natureza divina também. Mas sem nenhuma pompa gloriosa. Somos da cruz, o povo da cruz, totalmente perdoados. O nosso descanso está no sacrifício de Jesus Cristo. A teologia da glória sempre vai ficar preocupada, nunca vai se descansar. Quem vive a cruz, descansa no Senhor. A minha preocupação
é de saber que através de Cristo eu encontro Deus. Terceiro ponto, somente a graça. O artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Efésios 2:8, voltando. Sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós. A graça assegurou a redenção, sem obras. O que ele redescobriu, foi os textos de Paulo que falavam do significado da graça. Nós não participamos da nossa salvação. Na Idade Média, a graça era algo colocado por Deus para que nós pudéssemos cooperar com ela. E os homens começaram a ansiar por ser aceitos e agradáveis a Deus. É um erro muito forte. Você sabe que o legalismo faz isso conosco? Eu digo isso porque eu já fui um legalista. Você sabe qual é o maior anseio do legalista? É de achar que está sendo aceito e agradável a Deus pelo que Ele faz. Nós somos aceitos por Deus pelo que Cristo fez. Lendo a carta aos Romanos, Lutero descobriu que somente a graça justificava o pecador diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24, versículo 28 e capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5 diz: mas ao que, capítulo 3, versículo 24, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados de anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então Ele é o justo e o justificador da nossa fé. A graça é a causa suficiente e singular para a nossa salvação, sem a qual nós não temos esperança nenhuma. Nascemos mortos espiritualmente, somos incapazes de cooperar com a graça, com a obra da graça, a menos que Deus se compraze em nos conceder vida verdadeira. Em quarto lugar, somente a fé. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A nossa justiça é por causa da santidade dele. Embora a natureza humana decaída sempre tenha recuado de professar sua necessidade de Cristo, a gente vê hoje um descontentamento com as Escrituras Sagradas. Como pode, pastor? Significa dizer que eu não tenho nada de contribuição nisso aí? Não pode. Eu preciso contribuir com alguma coisa. Tinha um evangelista chamado Billy Graham, que ele foi um mega do evangelista, mas ele tinha um erro muito complicado, porque ele dizia que Cristo fazia 99% e a gente tinha que fazer 1%. Se você fizer 1%, já não tem mais mérito de Cristo nessa história. Não tem nem 1% que você possa fazer para ser digno diante de Deus. A dignidade que você tem é a dignidade de Cristo Jesus, glorificado seja o nome dele. Não existe evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar. Levou sobre si a punição da nossa culpa. Andamos em graça, porque fomos perdoados. O evangelho declara o que Deus fez por nós em Cristo.
não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar a Deus. O evangelho é sobre o que Cristo fez por nós, não é sobre o que nós podemos fazer para alcançar a Deus. E o último princípio, só lhe deu glória. Aqui há uma tensão entre terra e céu. Em cada sola há tensões que deixam a gente maluco. Aqui é a última tensão da vida cristã. Só lhe deu glória fala sobre a paixão pela glória de Deus. Só que eu estou na terra e eu vou para o céu. E a pergunta é: como eu posso glorificar a Deus entre a terra e o céu? Como podemos desfrutar daquilo que Deus nos concede sem nos prendermos a esta terra? Nós nunca podemos nos esquecer que viver para a glória de Deus nos leva a detestar essa terra em algumas circunstâncias, mas a glorificar a Deus, porque o que Ele nos concede na terra é para gozarmos para a sua glória. Deus é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, eu estou quase encerrando. Nós temos aqui um texto. Depois nós temos outro texto, em 1 de Timóteo 4:4. Parece que esses textos se contradizem, mas nós vamos entender. Eu vou passar rapidamente, que o Murilo vai pregar essa tensão. Colossenses 3, versículo 1 ao 4. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então está aqui, Colossenses está falando que nós temos que amar o céu. Amém? Esse é o nosso amor. Já em 1 de Timóteo, abre lá, 1 de Timóteo, deixa que eu abro sozinho. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao 5, diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Bom, aqui a gente tem um aparente conflito. O primeiro texto diz o quê? Que eu tenho que amar as coisas do céu. O segundo texto está me dizendo o quê? Que o que Deus criou é bom, e pela oração é santificado. Aqui está o crente entre o céu e a terra. Semana passada eu preguei justamente sobre essa tensão, dizendo que eu primeiro tenho que amar o céu, a tensão que Paulo viveu, porque lá é minha pátria. Mas em virtude de algumas coisas que eu tenho que fazer na terra, eu não posso desprezá-la, porque se eu desprezá-la, eu posso ser ingrato a Deus e deixar de glorificá-lo. E aqui aparece outra aparente contradição. Um texto fala que eu tenho que desejar o céu, e é isso mesmo, ele está certo. E o outro texto fala da terra. Como nós vamos conciliar terra e céu? Não podemos nos esquecer de viver para a glória de Deus. Existe uma tensão. Amar o céu é o que vai falar Colossenses. Tá, você ama o céu, eu também amo. E o que você vai fazer com a sua vida agora?
Essa é a segunda pergunta. É aí que os crentes se embaraçam. Se embaraçam lá na língua espanhola é se embaraçar, né? Mas eu estou falando de outro tipo de embaraço. Também, é aí que os crentes se embaraçam também, né? Como nós vamos resolver isso? Que tal amar o céu e viver na terra com ações de graça? Que tal amar o céu, amar nossa pátria, desejar algo que é infinitamente superior ao que Paulo vai falar, e viver na terra com gratidão, com ações de graça, glorificando a Deus pelas obras das suas mãos, porque o que Ele criou é bom. Aqui a palavra de Deus diz, 1 de Timóteo vai falar que o que Ele criou é bom. Ou você não quer aprender a Bíblia toda, só quer aprender partes das Escrituras Sagradas? Porque, você sabe qual é a grande confusão? O crente aprende sobre o céu, mas ele não aprende a glorificar a Deus na terra. Ele entra num parafuso, ele entra numa confusão. Amar o céu e abraçar a terra. Colossenses nos ensina a amar o céu. E 1 de Timóteo nos ensina que a terra, o que há na terra, foi dado por Deus e é bom. E o que a gente vai fazer com isso é glorificar o nome do Senhor através de todas as coisas. É claro que em virtude do pecado em Adão, o homem produziu algumas coisas que não são boas. Então você precisa ter um discernimento daquilo que é bom e daquilo que não é. E entender que quem está no controle de tudo não é o diabo, e sim Deus. E o que Ele criou é bom. O que Ele criou é bom. Então nós temos que reafirmar que a salvação é de Deus, realizada por Jesus Cristo. Nós temos que viver para a glória de Deus, glorificá-lo sempre, viver nossa vida perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. 1 de Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Deus não existe para satisfazer nossas ambições, os nossos desejos, os nossos apetites de consumo, os nossos interesses particulares. Precisamos adorar a Deus, mas na sua trajetória, glorificá-lo. Uma coisa muito interessante que aconteceu na Reforma. Na Idade Média, a igreja romana fazia separação de santo e profano. É claro que tem coisas que são profanas, sim. Mas tome cuidado, porque você sabe que a visão da Idade Média acerca do trabalho era de que trabalho era uma maldição de Deus. Aí sabe o que acontecia na Idade Média? O ócio. Reforma Protestante inverte isso. Trabalho não é maldição. Trabalho deve ser feito para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Trabalho é santo. Tudo que você faz é sagrado. É claro que tem coisas que realmente não dá. A gente está vendo aí as ideologias de gênero proliferando. A libertinagem também proliferando. Você tem que discernir todas essas coisas. Mas não tem como você fazer essas separações em tudo. Porque talvez você deixe de glorificar a Deus pelas obras das suas mãos. A praia não é do diabo. O seu descanso não é carnal. O seu trabalho não é profano. Não. Coloque tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Glorifique a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas.
Se livra dessa tensão. Eu quero destacar alguns desafios finais. Na primeira tensão, Escritura sagrada está acima da igreja. Mas a igreja é importante. Diga amém. A Escritura sagrada está acima da igreja. Mas a igreja não perde a sua importância. Ela foi fundada por Jesus Cristo de Nazaré. Resolva essa tensão na sua vida. Segunda tensão. Teologia da glória. Teologia da cruz. Você vai conhecer a Deus através das coisas extraordinárias, ou você conhece a Deus olhando para Cristo? Deus vai ser poderoso na sua vida através da manifestação do sofrimento, ou quando Ele te livrar de todo o sofrimento. Deus será bom para você quando Ele te curar, mas se Ele não te curar, Ele vai ser maldoso com você, não é assim? Resolva essa tensão e fuja da meninice. Somente Cristo é pela cruz. É pela cruz. A minha vida é medida, não são pelas coisas gloriosas que acontecem através de mim. Está vendo aquele pastor ali? Ele pisou num gargalo e... As pessoas gostam disso, do espetáculo. Aquele cara que foi lá e expulsou os demônios. Coisas gloriosas, as pessoas gostam do espetáculo. E eu não estou dizendo com isso que essas manifestações não possam existir, mas o que eu estou querendo dizer, que a teoria do espetáculo precisa acabar de vez. Vou para aquela outra igreja ali, que aquela igreja ali é forte. Aquele pastor tem uma oração forte. Deixa eu te ensinar uma oração forte. Quem quer aprender oração forte? Que levante a mão. Oração do Pai Nosso. Coloque ela em prática para você ver que fortaleza que vai ser a sua vida. Mas para um povo que busca a teologia da glória, oração forte é aquela que determina, aquela que diz: você vai sair daqui. Eu não aceito, eu rejeito. Essa teologia da glória da Idade Média se repete na pós-modernidade. Eu quero aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Resolva essa tensão na sua vida. A terceira tensão: você acha que contribui com alguma coisa para a sua salvação? Dá a glória para o mérito total de Cristo Jesus e sua graça. Por mais bonzinho que você seja, por mais santo, cheiroso, bonito, honra tudo. Você é um pobre pecador assim como eu, carente da glória de Deus. Você não pode fazer nada para chegar lá se não foi pela graça. Tem uma canção que eu gosto muito, que ela diz que quando nós chegarmos lá, nós vamos descobrir que foi pela graça, porque a minha obra jamais poderia me conduzir para lá. A minha justiça é como um trapo de imundícia. Pare de querer ser melhor que os outros, para de querer crescer para cima dos outros. Simplesmente viva o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não impressiona com as suas obras, porque Ele sabe que hoje você pratica uma obra boa, amanhã você pratica uma obra detestável diante dEle. Fuja da tensão da sua justiça
ou da justiça somente em Cristo. E último lugar, espere o céu ardentemente e viva para a glória de Deus aqui na terra. Você está pensando tanto no céu que está esquecendo de viver para a glória de Deus aqui. Continue pensando no céu acima de todas as coisas. Mas não transforme isso no escapismo. Porque muitas pessoas pensam no céu, mas isso é puro fetiche às vezes. Pensar no céu é um escapismo para não fazer missões. Pensar no céu para muitas pessoas, conforme eu falei semana passada, é um escapismo para não evangelizar. Pensar no céu é um fetiche para muitas pessoas. Muitas pessoas pensam tanto no céu que não querem mais nem congregar, não querem mais evangelizar, não querem fazer mais missões, não querem estudar a palavra de Deus, não querem fazer mais nada, está esperando o céu. Pastor, para que estudar teologia? Jesus está voltando. Escapismo demoníaco dos infernos. Ídolos pós-modernos precisam cair. E eles são distintos dos ídolos de outras épocas. Eles são mais sutis. Eles são mais sofisticados. Eles contêm discursos atraentes. Mas que no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa. Feche seus olhinhos bonitinhos.